meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, motivo de muita alegria de estar aqui neste lugar, de poder estar nesta casa adorando ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, poder rever amigos, pessoas que nós guardamos no nosso coração. Aleluia. É eu? Não? Nós estamos aqui honrados e podemos aqui nós sentirmos a presença do Senhor Jesus. Amém? Quantos têm sentido a presença de Deus neste lugar? Glória a Deus. A última vez que eu vim aqui, Pastor Léo, eu não pensava em ser pai de novo. Você lembra, né? Pois é. Aí o Pastor Léo fez uma brincadeira. Aí eu falei, não, Pastor Léo, que isso? Eu estou voltando aqui, agora eu estou com meu filho. Nosso planejamento era 2 somente, né? Falei, não, pastor, é só 2. Meu planejamento familiar é só 2. Mas o Senhor, Ele tem todos os planos. Não é verdade? E Ele planejou para nós mais um filho. E está ali o Zion, para a glória do Senhor Jesus. E a família cresceu. Só que agora eu falei, Senhor, chega. Agora deixa para os meus irmãos daí, né? Que Deus abençoe a todos. Abrem a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, vamos ver, 16, capítulo 16, todos acharam? Diz a palavra do Senhor: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed, Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Versículo 37. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jeduntum, e também Rosa foram porteiros. Até aqui, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Podem-vos sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ministrou uma palavra no meu coração. Eu quero falar um pouquinho sobre a arca da aliança de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro rei que Israel teve foi Saul. E Saul, ele reinou por 42 anos em Israel. E nesse período de reinado, nesse período onde o rei Saul reinou em Israel, a arca da aliança, ela fica obscura. Você não ouve falar sobre a arca da aliança no reinado de Saul. E a arca da aliança, o que era a arca da aliança? A arca da aliança, ela era um objeto sagrado que simbolizava a presença de Deus.
ela era feita de madeira de acácia, e ela era coberta de ouro por dentro e por fora, e dentro dela havia 3 utensílios, que eram as tábuas dos 10 mandamentos, o pote do maná e a vara de Arão que floresceu. E daqui nós podemos aprender algo e tirar algo precioso, que nós, cristãos, servos de Deus, nós temos que ter dentro de nós, aleluia, a palavra da aliança, a palavra do Senhor. Nós temos que ter a confiança de que Ele provê todas as coisas, porque o pote do maná estava guardado ali, para o povo lembrar que todas as vezes que eles tinham fome ou sede, o Senhor, Ele enviava a provisão. Aleluia, não se esqueça que você serve o Jeová Jireh, amém? O Senhor da provisão, aquele que providencia e cuida de nós. E outro utensílio que tinha ali era a vara de Arão, que havia florescido, confirmando que ele era o sumo sacerdote, que ele, aleluia, sua família é uma família de sacerdotes. E nós olhamos para a palavra, e Deus, Ele vai nos chamar e dizer: vocês são reis, sacerdotes, povo excluído, nação eleita, aleluia. Nós somos sacerdotes, e nós ministramos diante do Pai aqui nessa noite. Aleluia, não se esqueça, a vara é a autoridade, e Deus, Ele quer restaurar a autoridade de crente aqui neste lugar. Aleluia, a autoridade que o inimigo tentou roubar, meu irmão, a autoridade que o inimigo tentou acabar, nesta noite o Senhor restaurará a autoridade de gente aqui, de irmãos, de pessoas deste lugar. Aleluia, tome posse do bordão, tome posse da vara, tome posse do cajado, aleluia, aleluia. E a arca da aliança havia esses utensílios, e havia sobre ela o propiciatório, que era a tampa onde se fazia a expiação, que era a purificação da nação, aleluia. Ali no propiciatório tinha 2 querubins, um olhava para o outro, um estava cobrindo a arca, e eles estavam ali olhando para o centro da arca, dizendo: Ele é o centro. E ali entre os querubins, a glória de Deus descia e queimava o lugar, aleluia. E Deus dava direção e espiava e perdoava o pecado da nação. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote era o único que poderia entrar além do véu, e entrar e sacrificar e expiar, aleluia. Uma vez por ano ele tinha que entrar ali para fazer a expiação do pecado. Agora eu tenho uma boa notícia para ti, meu irmão: o véu foi rasgado. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga assim: tu já entrou? Ah. E aí, o que ele respondeu? Já ou não já? Então, meu irmão, entre. Se tu entrou, continue. Se tu ainda não entrou, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Porque nesse lugar tem fogo, porque nesse lugar tem glória, porque nesse lugar tem perfume, porque nesse lugar tem cura, porque nesse lugar tem fogo, tem dança, tem cântico novo. Tem cântico novo nos lábios. Eita Deus, eu sinto a glória de Deus aqui. Meu irmão, sabe uma coisa que eu amo de paixão, Will, Beto? É quando a igreja, somente a igreja, adora o Senhor. Ouvir o som dos maiores, do maior ministro de louvor, que é vocês, a igreja, nós, em uma só voz, nós adorando o Rei da Glória. Não existe nada melhor do que ver a igreja glorificar ao Pai, a noiva se aproximar diante do noivo, diante do Cordeiro. Então, meu irmão, não perca tempo não, vamos subir. Vamos subir, saia da terra e suba, aleluia, suba aos céus, em espírito e em verdade. Aleluia.
Davi, ele reina. Quando ele se torna rei, lembrando que Saul reinou por 42 anos, a arca não se ouvia falar dela, ela estava obscura, em relativa à obscuridade, e ela estava na casa de um homem. Logo quando eles recuperam de uma guerra que eles perderam pelos filisteus, não vou entrar em detalhe, mas a arca ela fica na casa de Abinadab, e ninguém mais ouve falar sobre. Mas quando Davi se levanta e ele se torna rei de Israel, Davi e seus soldados, eles vão marchar para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que morava, eram os habitantes, os jebuseus estavam ali em Jerusalém. E quando Davi ele se torna rei, os olhos de Davi é focado em Jerusalém, e Davi ele conquista Jerusalém. Os jebuseus acharam que ele não ia conseguir, porque Jerusalém era uma cidade fortificada, e eles pensaram, não vão conquistar. E a autoconfiança deles de que Davi não ia conseguir era muito grande. Só que Deus estava com Davi. E quando Deus está com uma pessoa, meu irmão, as muralhas caem por terra. Pode ser o exército que for, o mais numeroso da terra, se Deus está com um homem, meu irmão, esse exército cairá por terra. E Davi ele vai para Jerusalém marchar com seus soldados, e ele conquista Jerusalém. E ali Davi passa a morar naquela fortaleza, e ele constrói defesas, e ali ele torna Jerusalém o quê? A capital de Israel, o lugar aonde a bênção de Deus iria emanar sobre todo o povo. Só que estava faltando uma coisa: a presença, a arca da aliança. E Davi não demora muito. Logo quando ele se torna, ele conquista Jerusalém, mas os olhos dele estão na arca da aliança. Opa, aonde é que está a arca da aliança? Está lá na casa de Abinadab. Davi ele pega 30 mil homens, 30 mil guerreiros, e vai marchando até a casa de Abinadab. Esta primeira ida de Davi é uma missão quase suicida, porque Davi, em Crônicas, ele vai dizer que nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Vou explicar o que acontece. Davi chama esses homens, ele não segue as instruções, ele não consulta como deve se proceder, porque a arca, ela exigia que ela fosse carregada por levitas, por pessoas consagradas. E o que eles fazem? Eles colocam a arca do Senhor em carruagens, conduzido por bois, conduzido por animais, numa carroça. E ali, preste atenção, quando Davi coloca a arca nesta carroça, Davi está com um exército, 30 mil homens, guerreiros, músicos. E a palavra vai dizer que Davi e todos os israelitas, eles iam cantando, eles iam dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos. Havia harpa, havia lira, havia os tamborins, todos os tipos de instrumentos estavam ali, os chocalhos, os símbolos. Só que lá no céu, Deus estava contemplando todo aquele movimento, uma aparência, adoração. Deus não estava recebendo, porque não havia sacrifício. Tem coisas, tem cultos, tem adoração que mexe com pessoas. Pessoas estão bailando, dançando, mas Deus não está recebendo. Deus ele está lá do alto céu contemplando toda a situação. Imagina, o exército de Davi, os músicos deveriam ser os melhores, deveriam ser os tops. Davi ele era o rei de Israel. Qualquer coisa ele não separou para levar com ele em busca da arca do Senhor. Ele pega os melhores. Ou seja, havia adoração, havia cânticos, havia uma linda melodia. Só que Deus lá do céu, ele estava irado, ele estava chateado. E a Bíblia vai dizer que os bois, quando os bois que estavam carregando a arca da aliança, a presença de Deus, os bois eles tropeçam. E a Bíblia vai dizer que Uzá, filho
de Abinadab, ele vai segurar a arca com uma boa intenção de segurar a arca para não deixar ela cair. Uzá, filho de quem? De Abinadab. A arca estava na casa de quem? De Abinadab. Durante quanto tempo? 20 anos. 20 anos a arca estava na casa deste homem. E Uzá e Abinadab e Aiô, que também era filho de Abinadab, não tinham a honra, não tinham a reverência, não tinham o respeito diante da presença do Senhor. Para usar a arca, para Uzá e Abinadab e Aiô, a arca era somente algo, era uma religiosidade, era algo religioso. Eles não se santificam em carregar algo tão importante, que é símbolo máximo da presença do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: meu irmão, se santifique, pois a presença que você quer carregar exige santidade, exige santificação. Pensa, a arca estava sendo carregada por bois, e a arca ela deve ser carregada por adoradores. Adoradores carregam a arca. Não é qualquer pessoa que carrega a arca, é somente os adoradores que carregam ela. Tem adorador aqui? Oh, carregadores da presença de Deus, carregadores da glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pensa comigo, Uzá, esse homem, ele tem um privilégio. Abinadab, o seu pai, tem um privilégio enorme. Durante 20 anos a presença de Deus estava na sua casa. Mas o que eles faziam com essa presença? Nada. Não havia nada. Não acendia nenhuma faísca. Não tinha paixão, não tinha fogo, não tinha mistérios, não tinha nada. A arca estava esquecida dentro da casa desse homem. Uzá, num ato de irreverência, porque esse ato, Deus olhando do céu, ele vê um ato de irreverência. Eles não tinham reverência pela presença de Deus. Eles não tinham reverência, intimidade pela presença de Deus. Eles não tinham respeito com a presença de Deus. E quantas vezes ele está dentro de casa, mas ele não é honrado. Lembra Simão? Aleluia. Ele chama Jesus para dentro da sua casa, mas ele não honra Jesus naquele lugar, porque era dever daquele que convidara, do anfitrião, o dono da casa, honrar os seus convidados com um beijo, lavar os pés, aleluia, ungí-lo. Mas Simão não faz nada disso com Jesus, o seu convidado que está sentado à mesa. Mas uma mulher pecadora, aleluia, aleluia, uma pecadora arrependida, ela vê a oportunidade de se prostrar diante do Senhor e ter ali a tua vida transformada. Eu vejo aquela mulher vendo toda a situação e falando com seu coração: não, esta é a oportunidade que eu tenho para me aproximar dele. O que eu tenho? Eu tenho, aleluia, um vaso precioso, aleluia, de alabastro com um unguento precioso. Eu vou quebrar esse vaso, eu vou adorar ele, eu vou perfumar ele, eu vou beijar os pés dele, eu vou lavar os pés dele, eu vou dar glória a ele, eu vou encher esse lugar, aleluia. Quebra o teu vaso, quebra o teu vaso, quebra o teu vaso e perfuma esse lugar com adoração, perfuma esse lugar com glória, com gratidão, com fogo, aleluia. Não saia da tua casa sem trazer para este lugar o vaso, o teu cântaro de alabastro com perfume. Ah, mas que perfume é esse, pastor? Ah, meu amado, é o teu glória, é o teu aleluia, é a tua adoração, é o teu cântico, é a tua dança, é o teu dedilhado, é o teu toque. Ah, meu irmão, é isso que Deus quer hoje aqui.
Eles não reverenciam a glória de Deus. Ninguém ouve falar quem é Abinadab, a não ser nesse texto. O que aconteceu na casa dele? Aconteceu, ninguém sabe dizer, não aconteceu nada. Nada. Uzá, ele cresceu olhando para a arca, mas era somente um ato, era uma religiosidade, era somente um simples objeto. Ou seja, ele olhava para aquilo, é indiferente. É indiferente. É indiferente. O que é ser indiferente? É quando eu não tenho a preferência, é quando aquilo não me chama a atenção, é quando algo não traz no meu coração aqui a preferência. Isso daí eu não me importo. Para quê? Não, ele não tem a preferência. Aquilo não sensibilizava Uzá, não era do interesse deles ali, a arca da aliança dentro da casa dele. Ele cresceu olhando para aquilo, era algo simples, era algo comum. Só que quando ele toca, ele morre. A ira de Deus se acende e ele é fumegado ali. Detalhe, Aiô, o teu irmão, ele estava indo à frente. Ele estava à frente da arca. Meu irmão, quem é que vai à frente de Deus? Quem vai à frente da arca de Deus? A arca de Deus, ela ia na frente das batalhas, da peleja, e concedia vitória ao povo de Israel. E Aiô, ele se mostra para se aparecer, porque era algo importante, uma movimentação, um comboio de 30 mil homens. Ele lá na frente, dançando, e Deus lá do alto. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E quando Uzá toca, os bois tropeçam e Uzá toca numa boa intenção de segurar a arca da aliança para não cair, ele morre naquele momento. Só que Davi, ele fica abalado com a morte de Uzá. No meio da onde? No meio de um culto. Eles estavam cultuando, e Uzá morre no meio da onde? Do culto, aonde havia o que? Danças, aonde havia o que? Louvores. Uzá morre no meio do culto. E Davi, ele vai temer. Davi, ele teme quando Uzá morre, cai morto no chão. Davi, ele teme e ele vai dizer: como eu vou tomar, como eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém? Como eu vou trazer a arca? E Davi, ele naquele momento, ele desiste de levar a arca para Jerusalém e leva a arca agora na casa de Obed-edom, para a casa de Obed-edom. E Obed-edom era um homem que não tinha status, um homem sem status, um homem que não era conhecido, era um anônimo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ele tinha coragem. Ele tinha coragem. E eu pergunto: qual homem que assistindo a um funeral de alguém fulminado pela arca de Deus a colocaria em sua casa? Ele acabou de ver um homem sendo fumegado. Qual homem iria pegar a arca de Deus e iria colocar em sua casa? Ele foi corajoso. Mas Obed-edom, ele sabia o que ele era. Aleluia. Ele sabia em seu coração quem ele era. E quando a arca de Deus, ele entra, quando a arca de Deus, ele vai para a casa de Obed-edom, a arca do Senhor, ela fica na casa desse homem durante 3 meses apenas. 3 meses apenas. E o Senhor vai dizer a palavra, o abençoou, e toda a sua família foi abençoada. Quando a presença de Deus, quando a arca da aliança entra na casa desse homem, tudo que ele tem, toda a sua família é abençoada. Aleluia. Obed-edom, eu aprendo que com esse homem, ele assume o desejo pela presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Obed-edom, ele tem a sua rotina de vida toda transformada, toda alterada, porque o Senhor abençoara, aleluia, tudo que ele tinha, todas as coisas o Senhor abençoava. Tudo que ele possuía, suas ovelhas, o seu gado, sua esposa, os seus filhos, aleluia, todos da sua casa estavam abençoados, aleluia, porque a arca de Deus estava naquele lugar. Porque Obed-edom, eu posso aprender com ele, ele foi um adorador diante daquela arca. Ele e a sua família sabiam que aquilo não era simplesmente um mero objeto, era algo que transmitia a glória de Deus, era algo que trazia, que simbolizava a presença do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Em 3 meses,
3 meses, ele recebe a bênção. Na casa de Abinadab, fica quanto tempo mesmo? 20 anos. E o que acontece na casa dele? Nada, absolutamente nada. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, o Senhor mudou a história. O Senhor mudou todo o cativeiro, toda a situação. O que Obed-edom fez? O que Obed-edom fez? O que tu acha que ele fez? O que tu acha que ele fez? Primeiro dia, a arca na casa de Obed-edom. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Filhinho, vem aqui, toda a família. Tu toca, vai tocando aí. Tu canta, vai cantando aí. Tu dança, vai dançando aí. Obed-edom chamando seus filhos. Vamos para adorar. Vai adorando, vai queimando, vai dando glória. Filha, vai dando glória. E os seus filhos ali, meu irmão, esse é o segredo. Esse é o mistério. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se Deus procura, meu irmão, olha só, é porque está raro, hein? Se Deus está à procura, pastor, é porque está difícil. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele lá do seu trono, hoje aqui, Ele contempla verdadeiros adoradores aqui. Porque não são todos que entregam, não são todos que querem, não são todos que querem se ocultar para que Ele venha se aparecer com a sua glória e poder. Aleluia! A arca de Deus, ela está na casa desse homem, e o Senhor abençoa de tal forma que a notícia da bênção de Deus na vida desse homem e da sua família chega aos ouvidos do rei Davi. O que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, aleluia. O vento vai soprar. O que está acontecendo aí fora? Uau, o que está acontecendo na casa de fulano? O que está acontecendo na casa da Maria, do João, do José? O que está acontecendo na casa do Beto? O que está acontecendo na casa do Will? O que está acontecendo na casa da pastora Cíntia? O que está acontecendo na casa do pastor Ismael? Quer saber o segredo? É a arca, é a presença, é a glória, é o poder, é a honra de Deus ali naquele lugar. Mas não é somente a arca, não é somente a arca. Eu estou fazendo por onde me posicionar como verdadeiro adorador para receber de Deus as bênçãos. Aleluia. E principalmente, acima das bênçãos, a face do Senhor, a face do Rei. Porque quantos homens e mulheres buscam suas mãos, buscam somente aquilo que o Senhor pode dar, mas não querem se posicionar como Moisés. O que Moisés queria, meus irmãos? Ver o quê? A glória de Deus, a face de Deus. Busque a face. Fale por irmão que está do seu lado: meu irmão, busque a face de Deus. Busque a face de Deus. E Davi, ele se alegra porque ele vê que a bênção de Deus está na vida daquele homem de Obed-edom. E aquele homem abençoado por Deus, Davi tem uma alegria extrema no seu coração, porque Davi agora entende: agora eu posso ir, agora eu vou fazer certo. Antes eu não tinha consultado, antes eu estava somente numa empolgação humana do meu coração, uma vaidade do meu coração. Agora eu sou rei, eu quero trazer aquilo que é de bem mais precioso. Davi, na primeira ida, ele vai todo pomposo, com as suas vestes reais. Mas agora, na segunda vez, Davi, ele se desfaz das suas vestes reais e ele coloca uma estola sacerdotal. Coloca a sua estola sacerdotal, coloca as suas vestes sacerdotais. Aleluia. E Davi agora ele não chama
Ele não chama somente guerreiros, ele chama levitas. Porque Davi entendeu que a arca não é carregada por animais, mas sim por homens. Tem que colocar no ombro. Aleluia. É nós que carregamos esta presença. É eu, é você, meu irmão. E Deus, Ele quer se manifestar em você. É você que tem que carregar esta presença. E a palavra vai dizer que Davi se consagra para poder transportar a arca do Senhor. Na primeira ida ele se consagrou? Não. Na primeira ida ele ofereceu sacrifícios? Não. Mas agora Davi se consagra. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado assim o seguinte: meu irmão, volte a se consagrar, volte a jejuar. Se consagre para se apresentar diante do rei. Não é de qualquer jeito que nós nos aproximamos do Senhor. Não é de qualquer jeito que nós ofertamos ao Senhor. Tem que ter santificação, tem que ter consagração, tem que se despir de todo o teu eu, de todo o teu achismo, suas vestes, seus canudos, seu conhecimento. Meu irmão, não importa o que você carrega de status nessa terra, se desfaça dela aqui. Aleluia. Davi, ele se desfez das suas vestes reais e agora ele coloca uma estola sacerdotal. E a palavra vai dizer o seguinte: quando os levitas carregavam a arca de Deus, eles davam 6 passos, e no 7º eles sacrificavam um boi e um novilho gordo para o Senhor. Aleluia, aleluia. Não adianta querer a presença de Deus sem sacrifício. Não adianta querer a presença de Deus sem sacrifício. Porque se eu perguntar quantos querem ser cheios da presença de Deus, todos vão levantar: eu quero ser. Mas tem que ter sacrifício de oração, de renúncia, de jejum, de consagração. E Davi, ele entende que agora ele precisa se consagrar, que os levitas precisam se consagrar, que as suas vestes, seus status têm que ser rasgados. E agora tem que se vestir de vestes de sacerdote. O que é o sacerdote? O que ele fazia? Ele queimava incenso na presença de Deus. Ele acendia, ele cuidava, aleluia, do tabernáculo do Senhor. Ele entrava no Santo dos Santos. Mas para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que estar com a tua vida santa, pura, aleluia, porque senão ele morreria ali mesmo, lá no Santo dos Santos ele morreria. Deus é santo, santo, mas tão santo que até os anjos que não têm pecado, eles se cobrem diante da glória de Deus. Ele é tão santo, mas tão santo, os anjos que estão lá no céu adorando Ele, se cobrem diante da glória. E nós, isso é a reverência que há lá. Que adoração eu devo entregar a Ele? Qual é o modelo de adoração que eu devo entregar para Ele? Meu irmão, Isaías capítulo de número 6. Os serafins ardiam como fogo. Eles tinham 6 asas, com 2, aleluia, cobriam o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Eles se cobriam diante da glória de Deus, apontando, aleluia, para todos os anjos, para tudo e toda a criação, que é Ele que é digno de glória. É Ele que é o santo, é Ele que é o grande, é Ele que é o poderoso, é Ele que é o majestoso, é Ele que é o lindo, 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 lindo. E eles diziam um para os outros: santo, 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 é Ele, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia! Se cubra, meu irmão. Este é o modelo de adoração.
aleluia, que agrada a Deus não é você se aparecer, é Cristo aparecer em você. Lá no céu eles se cobrem, os 24 anciãos com as suas coroas de autoridade, eles se prostram diante do Cordeiro e depositam elas aos pés do Senhor. Aleluia. Oh, hey, hey. Oh, ranayesh, nanararaye. Lelelelele. Orororaramarayalasia. Orarabarabash. Lelelelele. Orara. Oraraba. Se cubra, meu irmão, se cubra. Grave isso na tábua do teu coração. Se eles lá no céu se cobrem, e nós, fala para a pessoa que está do seu lado: se cubra, se cubra. É para que ele se apareça, é para que ele apareça em você. Ele vai te polindo como a prata. Ele vai polindo. Quando a prata está sendo polida, aquele que está trabalhando na prata, quando ele vai olhar a prata para essa daí tá ok, essa tá desse jeito, tá agradável, tá perfeita. É quando o ourives que trabalha com a prata e o ouro, ele olha na prata a sua face. Entendeu? Deus está trabalhando nas pratas aqui, nos tesouros aqui. E o que ele tem que ver? Opa, tá bom, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a minha face. Davi, ele sacrificava junto com os levitas. Eles davam 6 passos e no 7º sacrificava. Se a gente for ler a palavra, parece que foi coisa de um dia, né? Mas não, porque da casa de Obed-edom até Jerusalém é 25 quilômetros. É 25 quilômetros. 25 quilômetros, dando 6 passos, e no 7º tem que parar tudo. Por que a gente vai fazer? Vamos parar. Porque a gente vai ter que sacrificar eles. A gente vai ter que sacrificar. Segundo os estudiosos, Davi, junto com a tua comitiva de levitas adoradores, da casa de Obed-edom até Jerusalém, eles demoraram 6 meses para chegar. E Davi deixou um rastro de adoração da casa de Obed-edom até Jerusalém. O que eu vejo com isso? Aonde você for, meu amado, tu tem que deixar rastros de adoração. As pessoas têm que ver, olhar para ti e falar: esse daí, ele é um adorador. Esse daí, ele é um sacrificador. Ele sacrifica louvor, ele sacrifica adoração. Esse aí é sacerdote de Deus. Aleluia, aleluia. E quando Davi ele está entrando em Jerusalém, Davi ele está dançando. Davi está dançando. Cadê? Você vai ser Davi entrando em Jerusalém. Entre em Jerusalém. Pode entrar agora. A arca está na frente. A arca está entrando. Vai. Você é Davi. Isso. 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 Isso.
você, pode vir. Vai pulando, vai dançando, pulando. Vem você, vem você. Vai dançando, vai pulando. Davi ia pulando. Isso, vai dançando. Ei, a arca está entrando. Davi está dançando. Ele não se importa, ele está ali, ó. Aracancho. Ei, que canção Davi estava cantando, nós não sabemos, mas vamos cantar as canções que nós temos aqui. Aleluia, porque a presença de Deus está aqui. Vai lá, vamos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. E Davi está pulando, ó. Que era lindo assim. E Davi está dançando. E Davi está pulando. Eu abro a minha casa. Eu abro. A Jerusalém é tua. Morar aqui. Vamos. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. A arca está entrando em Jerusalém e Davi está dançando. E era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Vem. Pode morar. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Vai, vamos. Pode morar aqui. Pode acender aqui um pouquinho a luz, por favor. Davi entra em Jerusalém dançando, porque agora ele fez tudo certinho. Ele se consagra. Ele se consagra. Ele se separa. Ei, Davi fez certo agora. Agora a arca é carregada por homens. Agora a arca é carregada por homens. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em quem? Em nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E o que tem dentro desse templo? Aleluia, o maior tesouro, o Espírito Santo de Deus. Ei. Davi ele vai. Só que Obed-edom, a história daquele homem em 3 meses mudou completamente. E ele fala assim: quer saber? Eu não vou ficar mais aqui na minha casa não. Eu quero ir junto com essa presença que marcou a minha vida. Eu quero ir junto com esta presença que está aqui na minha casa. Não vou deixar, eu vou junto. E Obed-edom, ele vai para Jerusalém, aonde a arca está. E a palavra vai dizer que Obed-edom, ele vai servir, porque Davi ele levanta uma estrutura. Aleluia, o cântico novo entrou em Jerusalém, Jefferson. Uma canção nova entrou em Jerusalém agora. Glória a Deus. E Davi ele vai levantar Asaf, Jedutum, seus filhos, Emã. Ele vai levantar os levitas para adorar em turnos de 24 horas. Não vai faltar adoração. E Obed-edom, aleluia. E Obed-edom ele se manifesta: eu não quero ficar na minha casa, eu quero ir para Jerusalém. E Obed-edom ele vai servir como porteiro, Will. Ele vai servir como porteiro da casa do Senhor. Só que ele não está somente satisfeito, Levi, para servir como porteiro, ele quer mais. A Bíblia vai dizer que ele vai se tornar arpista. Ele sabe tocar harpa. E ele vai estar ali diante da presença de Deus, ministrando com a harpa, tocando com
coração do Pai. Aleluia. Só que ele não quer simplesmente também ser um arpista. Ele não está satisfeito. A Bíblia vai dizer que ele se torna também vigia da arca. Ou seja, ele está assim, ó, olhando para a arca. Olhando para a arca. Vigiando a arca, olhando para a presença de Deus. Porque a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E tudo que Obed-edom queria era estar assim, ó, perto da arca. Faz de conta que esse teclado aqui é a arca, tá bom? Obed-edom queria estar aqui, ó, vigiando a arca. Mas não era para, eu imagino, não era com aquele sentimento de que alguém vai vir roubar a arca. Ele quer vigiar porque ele é apaixonado. Porque quem ousa roubar a arca, quem ousa tocar na presença de Deus? Quando tentaram fazer isso, os filisteus teve hemorroidas. Quando tentaram fazer isso, os filisteus colocaram na casa onde havia Dagon, o deus a qual eles adoravam. E quando eles colocaram diante de Dagon, e eles iam embora, deixavam a arca lá. Quando eles voltavam, eles viam Dagon o quê? Prostrados diante da arca. Aleluia! Ah, não, vamos colocar de pé novamente. Vamos embora. Mas quando eles voltavam, Dagon está prostrado diante da arca. Meu Deus, é uma imagem. Aleluia. É uma imagem, que toda imagem por trás tem o quê? Demônios. E eles levantavam Dagon e iam. E quando voltavam, agora Dagon está todo despedaçado diante da presença do Senhor. Os demônios caem por terra. Eles não suportam a glória de Deus aqui na Shalom. Shalom, 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 shalom. A paz do Senhor, a glória do Senhor, o mistério do Senhor. Ai, vamos, vem, ei, segura. Agora eu quero que você, meu irmão, dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Aleluia. Se você sentir de abraçar, de orar por alguém, fique à vontade. Mas você vai orar por ela agora. Você vai declarar a presença do Senhor, a unção de Deus, o poder da glória de Deus sobre a vida desta pessoa. Quantos aqui querem mais? E não existe nada melhor, sabe o que? Do que a oração coletiva, do que a oração da igreja. Você pode orar, ore nessa hora por esse irmão, ore por ele e declare a bênção de Deus. Lança palavras proféticas sobre a vida dele, em nome de Jesus. Vamos, enquanto eles vão tocando, enquanto a arca do Senhor vai sendo adorada. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai se enchendo da presença de Deus. Você vai declarando. Os intercessores ficam na liberdade de sair por esses corredores, de profetizar nesses corredores. Os pastores ficam na liberdade também de sair profetizando, declarando a cura, a bênção, a arca de Deus, o avivamento de Deus. Vai queimando, Deus. É a arca do Senhor. É a arca do Senhor que entra. É a arca do Senhor que entra. Aonde a presença de Deus entra, a festa, a festa, a festa, a festa. Glória, 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 glória.
Santo, 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 santo. És tu, Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes para te encontrar, para te contemplar, aleluia, para receber a tua adoração, o teu sacrifício. Põe fogo nas mãos, põe fogo nas mãos, aqui no coração queima, põe fogo nas mãos, os teus adoradores, vai queimando. Queima, Deus. Eu vejo Deus queimando, eu vejo Deus queimando, eu vejo Deus queimando, eu vejo Deus queimando. Um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico. Uma nova canção aqui nesse lugar. Ora em línguas, ora em línguas estranhas, ora em línguas. Vamos orar em línguas aqui nessa noite. Você que fala em línguas, você que não fala, meu irmão, peça para Deus te batizar, peça para Deus te encher do Espírito. Rama cantando rabashara barabara bashanda ragadasia. Ramanturi bi cantando barabash. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu posso ouvir os
posso ouvir uma só voz a cantar, e eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Isso, E eu posso ouvir uma só voz a cantar, e eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Céus Desceram neste lugar. de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão. Num ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. Num ambiente de glória, Eu vejo o Cordeiro e o Leão. sim, Deus, sentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Ei, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Os céus desceram nesse lugar. E o meu coração, queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti, queima por ti, queima por ti. E o meu coração e o meu coração vai queimando. Queima por ti. Queima por ti. E o meu coração
Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus, que se afastou e quer voltar para Jesus, quer aceitar a esse Jesus como Senhor novamente? Levanta sua mão assim, aleluia, para que eu possa te conhecer. Você que quer Jesus, que se afastou por um momento de fraqueza, se afastou dos caminhos do Senhor, você quer voltar para o caminho do Senhor, ou aceitar a Jesus dizendo: eu quero servir a esse Deus, eu quero deixar as coisas desse mundo e agora eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Tem essa pessoa aqui? Levanta sua mão. Oh glória, vem aqui, filho. Sobe aqui. Aleluia. O Emerson, né? O Emerson, ele está aceitando a Jesus. Aleluia. Sabe o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor? Que diante dos anjos está tendo festa. Diante dos anjos. Eu pergunto para os irmãos: quem é que está diante dos anjos? Quem? Deus, o Rei da Glória. Irmão, Deus está fazendo uma festa pela tua vida hoje aqui, lá no céu. Yeah! Que os leões rujam nesse lugar. Os leõezinhos possam rugir. Aleluia, porque é noite de vitória. É uma alma. Tem mais alguém aqui que se afastou, que se enfraqueceu na fé, que desanimou e que está sentindo queimar no coração esse fogo? Não adianta ir para outro lugar, você sente isso. Não adianta. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Tem essa pessoa aqui? Levanta sua mão para o céu. Aleluia. Com ousadia, sem vergonha, porque Jesus morreu na cruz por você e Ele não teve vergonha, viu? Tem alguém aqui? Faça como esse moço, como este homem, aleluia. Tem? Levanta a mão, levanta. Não tem? Eu não vou insistir muito tempo, porque nós vamos orar aqui pela vida do servo do Senhor. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Se reconciliar? Amém, não havendo. Pastor Jetro, vem aqui, pastor. É sua ovelha aqui, ó. Oh glória. Ovelha de Jesus e a ovelha do pastor Jetro. Aleluia. E aqui eu vou passar para o pastor Jetro. Glória a Deus, obrigado, viu, pastor? Deus abençoe você, que a unção do Senhor seja dobrada em sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias, pela vida do nosso amigo e irmão. Amém. Levante a sua mão em nome de Jesus. Emerson, fale assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti agora. Meu coração, a minha vida, me entrega a Ti. Me purifica com Teu sangue. A partir de hoje, eu me comprometo a Te servir, a Te amar, a fazer Tua vontade. Perdoa meus pecados, me ajuda, me dá força, me revigora para a glória do Teu nome. Amém. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida do Hermes e pelo poderoso nome de Jesus. Que a tua graça seja abundante na vida dele, que o teu Espírito o fortaleça, Senhor, para a glória do teu nome, para ele te servir, te amar, fazer a tua vontade,
em o nome de Jesus Cristo. Amém.